bem-vindos à primeira aula do Direito na Carta. Eu sou a Thalia e hoje vamos mergulhar no mundo do direito constitucional. Vamos entender o que é a Constituição, suas funções e seu objeto de estudo. A Constituição é a base do ordenamento jurídico de um país. Ela é essencial para entendermos como a sociedade é organizada e como os direitos dos cidadãos são protegidos. A Constituição é o conjunto de normas e princípios que rege a organização e o funcionamento de um Estado. Ela estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos e define as estruturas e os poderes dos órgãos governamentais. É como um manual que orienta como o país deve ser governado. Existem dois tipos de constituições. Algumas nações têm uma constituição escrita, como o Brasil. Isso significa que temos um documento oficial que contém nossas leis fundamentais. Por outro lado, alguns países, como o Reino Unido, têm uma constituição não escrita ou costumeira. Isso significa que suas leis constitucionais são baseadas em costumes, convenções e decisões judiciais. Mas qual é a função de uma Constituição? A Constituição tem várias funções importantes. Dentre elas, temos a função normativa. Isso significa que ela estabelece as regras que governam a nossa sociedade e que devem ser seguidas por todos, incluindo os cidadãos e as autoridades. Temos também a função organizadora do Estado. Ela define a estrutura do nosso governo e determina como as diferentes partes do governo devem interagir, como o executivo, o legislativo e o judiciário. Temos também a função da limitação do poder. Ela impõe limites ao que o governo pode e não pode fazer, garantindo que o poder não seja concentrado demais em uma única entidade, garantindo um equilíbrio entre os poderes. Por fim, a gente também tem a função da garantia de direitos. Ela lista os direitos fundamentais que cada cidadão possui e garante que esses direitos sejam protegidos, como a liberdade de expressão e o direito à igualdade. Agora que entendemos o que é uma Constituição, seus tipos e quais as suas funções, vamos entender qual é o objeto de estudo de uma Constituição. O que exatamente uma Constituição estuda? Bom, o objeto de estudo da Constituição inclui várias áreas. Primeiro, ela estuda a estrutura do Estado, ou seja, como o nosso governo é organizado. Segundo, ela estuda os direitos fundamentais, que são os direitos básicos e as garantias que todos os cidadãos têm. Por terceiro, ela estuda as relações de poder, ou seja, como o poder é distribuído e exercido dentro do Estado. Aqui ela investiga as interações entre os diferentes órgãos de poder e a distribuição de competências. Por último, ela estuda os sistemas de garantias constitucionais, que são os mecanismos que garantem que nossos direitos sejam protegidos e que o governo siga as regras estabelecidas pela Constituição. Bom, hoje aprendemos sobre o que é a Constituição, as suas funções e seu objeto de estudo. Esses são conceitos fundamentais para entendermos como o nosso sistema legal funciona. Na próxima aula, vamos explorar o constitucionalismo, que é o movimento e a filosofia que deram origem às constituições modernas, com foco em limitar o poder do Estado e proteger os direitos individuais. Até mais! Ah, e lembrando, na descrição desse vídeo tem um questionário com questões para fixação do conteúdo dessa videoaula.